Oi minha gente, tudo bom? Meu nome é Selma, bem-vindo ao meu canal Fada Morgana, muito obrigada por estar aqui. E hoje eu vou trazer para vocês a história de uma criatura que eu mostrei no meu vídeo que eu fiz passado. E ele apareceu em vários dos vídeos e o nome dessa criatura é The Rake, ou Rake, que significa ancinho, Rake em português. E eu vou dizer para vocês como essa criatura foi criada, o que ela é. Então vamos lá. Como essa criatura apareceu? Ela apareceu em um blog, acredito ou não, um board. Essa pessoa postou nesse board, nesse blog, e convidou a outras pessoas a criarem, ó, escuta bem, a criarem um monstro. Então essas pessoas começaram a postar características desse monstro para poder contribuir com os detalhes, inclusive criando uma imagem gráfica, né? Um gráfico, um desenho digital de como seria esta criatura. E isso aconteceu em 2013, tá? E aí essa pessoa postou. Então é isso que nós temos até agora. Humanoide, mais ou menos 2 metros de altura, quando em pé, mas normalmente se abaixa e anda de 4. Tem a pele muito pálida e não tem nenhuma expressão no rosto. E por enquanto não teria nenhum nariz ou então boca. Mas 3 olhos verdes, sólidos. Um no meio da sua testa e o outro em cada lado. Normalmente pode ser visto em jardins e áreas suburbanas, e ele somente observa a pessoa que está olhando para ele. Mas se você chegar perto, ele vai ficar de pé e atacar. Quando ele ataca, a boca abre como se tivesse uma mandíbula que estava presa no queixo e abre com vários dentes pequenos. E nessa história aqui, eles estão dizendo que esses dentinhos é que fizeram o nome Rake. Mas claro que como uma lenda urbana, poucas informações surgiram. Mas nessa versão fictícia, eles dizem que não havia nenhum caso desse monstro até 2003. Porém, de repente veio histórias de pessoas em 2006 falando que já haviam encontrado esse monstro antes. E quando as próprias vítimas começaram a fazer uma pesquisa sobre essa criatura, eles começaram a achar casos de pessoas que encontraram a criatura. Desde 1961 encontraram um caso de 1963 que havia uma nota de uma pessoa que tirou a própria vida e diz que foi por... Olha isso, em 1963. Em 1984 acharam provas de uma nota de uma pessoa que tirou a própria vida, dizendo, pelas características do ser que ele disse que estavam perturbando ele, que era igual a esse ser que supostamente foi inventado nesse blog, para você ver como são as coisas. E também acharam, na pesquisa, um caso de que essa criatura também perturbou uma pessoa, uns marinheiros, em 1880, que foi traduzido do espanhol, em um log de um mineiro que falou sobre essa criatura. E isso foi no ano de 1691. Gente, primeiro deixa eu falar pra vocês que, estranhamente, eu vou falar uma coisa que eu sei que pode acontecer quando várias pessoas acreditam em um ser. Gente, é possível que várias pessoas acreditando em um ser façam esse ser existir A gente consegue criar com a nossa mente esse ser. Entendeu? E muitas lendas vêm daí, porque as pessoas começam a passar a história um para o outro, várias pessoas começam a acreditar nisso, e esse ser sim se cria. E aí ele começa a agir da maneira que a gente começa a falar na história sobre o ser, entendeu? Não é uma coisa que seria, por exemplo, eu, uma pessoa, 2 ou 3, fosse capaz de criar um ser assim. Aliás, pode até acontecer se você tem conhecimento de ocultismo, que sim, ou bruxaria, que você cria seres no astral, mas para o ser tão forte assim, são várias pessoas acreditando nisso e acaba criando esse ser, que aí então ele consegue ser muito... As pessoas começam a ver esse ser muito mais facilmente e acontece um monte de coisa bizarra ligada
a esse ser, e o que eles falaram como as características, o que o ser faz, a aparência, tudo isso se cria ali nesse ser que começa a perturbar as pessoas na vida real, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então tá, vamos ler a nota da pessoa que tirou a própria vida em 1964. Enquanto me preparo para tirar minha vida, sinto a necessidade de aliviar qualquer culpa ou dor que eu tenha causado por meio desse ato. Não é culpa de ninguém além dele. Pela primeira vez, eu acordei e senti sua presença. E uma vez eu acordei e vi sua forma. Mais uma vez acordei e ouvi sua voz. E olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que eu posso ter ao acordar. Eu nunca posso acordar. Adeus. Na mesma caixa de madeira foram encontrados 2 envelopes vazios, endereçados a William e Rose, e uma carta pessoal solta sem envelope. Querida Lynne, tenho orado por você. Ele falou seu nome. E eu vou agora ler a passagem dessa pessoa que escreveu no diário dela, de 1880. Eu experienciei o maior terror. Eu experienciei o maior terror. Eu experienciei o maior terror. Vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são ocos, pretos. Eles me viram e me perfuram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. E o resto da carta não conseguiram traduzir. Era uma carta em espanhol, mas aparentemente não dava para ler o resto do texto. E agora eu vou falar sobre o registro do marinheiro, que foi feito em 1691. Ele veio até mim durante o meu sono. Do pé da minha cama eu senti uma sensação. Ele pegou tudo. Devemos voltar para a Inglaterra. Não voltaremos aqui novamente, a pedido do Rake. E agora uma testemunha de 2006. 3 anos atrás eu tinha acabado de voltar de uma viagem da Cachoeira de Niágara com minha família para o dia 4 de julho. Estávamos todos exaustos, depois de um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu colocamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das 4 da manhã, acordei pensando que meu marido havia se levantado para usar o banheiro. Usei o momento para roubar os lençóis, apenas para acordá-lo no processo. Eu me desculpei e disse a ele que eu achava que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou os pés para cima da cama tão rapidamente que seu joelho quase me derrubou da cama. Ele então me agarrou e não disse nada. Depois de ajustar ao escuro por meio segundo, pude ver o que causou a estranha reação. Ao pé da cama, sentado e de costas para nós, havia o que parecia ser um homem nu, ou algum tipo de cachorro grande e sem pelos. A posição do corpo era perturbadora e antinatural, como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, não fiquei instantaneamente assustada com isso, mas mais preocupada com a sua condição. Nesse ponto, eu estava um pouco sob a suposição de que deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava olhando por cima do braço do joelho, em uma posição fetal, ocasionalmente olhando para mim antes de voltar para a criatura. Em uma enxurrada de movimento, a criatura se arrastou ao redor da cama e, em seguida, rastejou rapidamente em uma espécie de movimento ao longo da cama, até que estava bem próximo do rosto do meu marido. A criatura ficou completamente silenciosa por cerca de 30 segundos, ou provavelmente mais perto de 5, parecia um longo tempo. Apenas olhando para o meu marido. A criatura, então, colocou a mão em seu joelho e correu para o corredor,
que leva ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando detê-lo antes que ele machucasse meus filhos. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto era suficiente para vê-lo agachado e curvado, a cerca de 6 metros de distância. Ele se virou e olhou diretamente para mim, coberto de sangue. Liguei o interruptor na parede e vi minha filha Clara. A criatura desceu as escadas enquanto meu marido e eu corremos para ajudar nossa filha. Ela estava muito ferida e falou apenas mais uma vez em sua curta vida. Ela disse: "Ele é o rei." Meu marido dirigiu seu carro para dentro de um lago naquela noite, enquanto levava nossa filha para o hospital. Eles não sobreviveram. Sendo uma cidade pequena, as notícias se espalharam rapidamente. A polícia foi prestativa no início e o jornal local também se interessou muito. No entanto, a história nunca foi publicada. E o noticiário da televisão nunca também deu continuação. Por vários meses, meu filho Justin e eu ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois decidimos voltar para casa. Comecei a procurar respostas por conta própria. Eventualmente localizei um homem na cidade vizinha que tinha uma história semelhante. Entramos em contato e começamos a conversar sobre nossas experiências. Ele sabia de 2 outras pessoas em Nova York que tinham visto a criatura que agora chamamos de Rake. Nós 4 levamos cerca de 2 anos inteiros caçando na internet e escrevendo cartas para chegar a uma pequena coleção do que acreditamos ser relatos do Rake. Nenhum deles deu detalhes, história ou acompanhamento. Um diário tinha uma entrada envolvendo a criatura em suas primeiras 3 páginas e nunca mais a mencionou. O diário de bordo de um navio não explicava nada do encontro, dizendo apenas que eles foram instruídos pelo próprio Rake. Essa foi a última entrada no diário de bordo. Houve, no entanto, muitos casos em que a visita da criatura foi de uma série de visitas com a mesma pessoa. Várias pessoas também mencionaram ter falado, inclusive minha filha. Isso nos levou a pensar se o Rake tinha visitado algum de nós antes do nosso último encontro. Instalei um gravador digital perto da minha cama e deixei ligado a noite toda, todas as noites por 2 semanas. Eu examinava tediosamente os sons de mim enrolando na minha cama todos os dias quando acordava. No final da 2ª semana, eu estava bastante acostumada com o som ocasional do sono, enquanto desfocava a gravação em 8 vezes a velocidade normal. Isso ainda levou quase 1 hora todos os dias. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter ouvido algo diferente. O que encontrei foi uma voz estridente. Era o Rake. Eu não posso ouvi-lo por tempo suficiente para sequer começar a transcrever. Ainda não deixei ninguém ouvir. Tudo o que sei é que eu já ouvi antes, e agora acredito que ele falou quando estava na frente do meu marido. Não me lembro de ter ouvido nada na época, mas por algum motivo, a voz no gravador imediatamente me traz de volta àquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela cabeça da minha filha me deixam muito chateada. Não vejo o Rake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia. Eu sei e temo que uma noite eu vou acordar para vê-lo olhando para mim. Gente, então é isso, a história horrenda. Eu vou mostrar pra você, eu vou botar agora uns vídeos no final dessa criatura que as pessoas dizem ter encontrado. Muito obrigada por assistir. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Deixe o seu joinha aí, tá bom? E até a próxima.
fica aí, porque eu vou mostrar os vídeos agora, tá bom? Valeu!